tudo bem? Sim, eu voltei! Esse é o nosso primeiro vídeo de 2020, eu tinha dado uma pausa do canal, aconteceram algumas coisas, mas eu tava lá no Instagram contando pra vocês o que tava rolando por aqui. Enfim, gente, o importante é que eu voltei pra contar pra vocês como foi o meu 8º semestre de psicologia. Vocês sabem que é uma tradição aqui do canal, toda vez que eu passo de um semestre eu venho contar pra vocês minha experiência. Inclusive, se você não viu os outros vídeos dessa série, eu vou deixar um card aqui em cima pra você ir lá assistir, tá bom? Você que vai começar a faculdade agora, tá pensando aí como é que vai ser aquela matéria que você nunca viu na vida, assiste os vídeos porque eu já passei por muitas matérias nessa faculdade, posso te ajudar de alguma forma, tá bom? Bom, eu terminei o 8º semestre no final de 2019. Muitas das coisas que aconteceram tiveram relação com o 7º semestre, então é muito importante que você veja pelo menos o vídeo do 7º semestre, que é onde eu falo sobre os estágios obrigatórios, o que a gente começou a fazer na prática, e agora o 8º semestre foi uma continuação dessas matérias, tá bom? Então, vou falar pra vocês sobre cada matéria que a gente teve e o que foi mais interessante, que eu absorvi de mais legal de cada uma delas, beleza? A matéria mais legal que a gente teve e que foi um dos nossos estágios obrigatórios foi a matéria do psicodiagnóstico interventivo. Gente, essa foi a minha matéria, assim, favorita de longe desse semestre, porque a gente pôde colocar na prática muitas coisas que a gente aprendia. Então, nessa matéria, a gente atendeu no psicodiagnóstico infantil. A gente teve ao longo do ano aí, sei lá, 15 atendimentos intercalados entre pai e criança, onde a gente atendia uma demanda dessa criança. Então, tinha muita demanda escolar, demanda de atividades domésticas, enfim, os pais chegam com alguma demanda e aí a gente vai tentando entender esse processo ao longo dos atendimentos. E aí, dentro desse estágio, a gente aprende sobre a teoria do psicodiagnóstico. Então, assim, dentro do psicodiagnóstico interventivo, a gente fez a visita domiciliar, a visita escola. Foi muito legal pra gente compreender vários aspectos da vida da criança, sabe? E aí, no final do estágio, a gente elabora um laudo psicológico falando tudo que a gente compreendeu da criança ao longo daquele tempo. Então, assim, foi uma experiência muito, muito rica. Uma dificuldade da matéria de estágio é porque, além da teoria que a gente aprende, sabe? A gente tem que ler muito livro e tudo mais. A gente tem essa parte teórica, a gente tem a parte prática dos atendimentos. Então, assim, a gente vai atender uma pessoa, a gente tem que ler sobre aquilo pra gente saber o que a gente tá fazendo. A gente tem supervisão, então depois que a gente atendia, a gente fazia ali 1 hora de bate-papo com a supervisora pra falar o que aconteceu nesse atendimento. E aí, além de tudo isso, a gente é avaliado por uma prova. Então, assim, é muita coisa, sabe? Foi a parte mais difícil, com certeza, do semestre, essa dinâmica do estágio. Então, a gente tinha que fazer uma prova, ela tinha 4 questões dissertativas com caso clínico, então coisas que a gente viu na clínica ou coisas que poderiam acontecer na clínica. E aí, com base nessa prova e na nossa conduta do dia a dia, o supervisor dava um conceito pra gente, não é nota. Então, a gente era suficiente ou insuficiente. E aí, o supervisor junta vários elementos para te dar esse conceito no final. Além do conceito, também tem uma nota. Então, eu fui avaliada com uma média de 9, se eu não me engano, no semestre, e fui suficiente. Então, assim, que bom. E é muito difícil isso, né? Porque são muitas coisas que você tem que prestar atenção para conseguir ir bem nessa matéria, mas ainda assim foi a minha favorita do semestre. A próxima matéria que a gente teve foi psicologia interdisciplinar. A minha média foi 10 nessa matéria. Já vou falar assim de cara, porque não foi uma matéria super difícil, sabe? Na minha faculdade, essa matéria ela é dada da seguinte forma: a gente tem um questionário de perguntas e aí, assim, ao longo do semestre a gente foi estudando esse questionário e aí na prova a gente tinha questões desse questionário para responder. Ao longo das aulas a gente ia estudando cada questão, ia discutindo sobre elas, vendo se a gente acertava ou não, e aí na prova a gente aplicou tudo isso na prova. E essa matéria, assim, ela tem um conceito de ser uma matéria preparatória para concurso. Então, por isso que tem essa questão de você estudar e tal. E eu sei que agora no último ano tem uma matéria parecidíssima com essa. Então, assim, se for da mesma forma, espero que vai ser, sabe, tão fácil quanto essa. Não tem muito o que falar sobre essa matéria porque a gente basicamente estudou dessa forma, pelo questionário e aplicando isso na prova. Então, foi só isso no semestre inteiro, tá? Então, vou para a próxima. Outra matéria que a gente teve foi abordagens humanistas em psicologia, humanismo, né? A gente viu autores do humanismo, incluindo Carl Rogers, a gente viu Gestalt, todo o fundamento do humanismo. Então foi bacana pra gente se introduzir nessa abordagem. A gente não tinha tido nenhum contato ainda com o humanismo. Foi bacana para aprender, mas também, assim, gente, o humanismo é muito diferente, né, de psicanálise, é muito diferente de comportamental. Então a gente quebrou um pouquinho a cabeça para aprender os
os conceitos. A gente, estudando Carl Rogers, né, aprendeu sobre a abordagem centrada na pessoa, que é uma abordagem bem famosa também. Uma abordagem que eu até achava que me identificava, mas depois vi que não era muito a minha praia. Posso falar sobre isso depois também num vídeo só sobre a minha abordagem, enfim. Deixa eu ver só a minha média final nessa matéria. 9.7. Eu fui bem nessa matéria. Muita gente teve dificuldade no começo, porque era diferente, né? Mas eu consegui ali, sabe, me adaptar e deu tudo certo no final. Outra matéria que a gente teve foi psicologia jurídica. E se você viu meus outros vídeos, você sabe que eu tava muito ansiosa e, assim, apreensiva pra aprender essa matéria. Por quê? É área jurídica. Então a gente sabe que não é fácil, né? Envolve muitas leis, muitas coisas. Então era uma matéria, assim, que a gente tava, sabe, tremendo na base mesmo. E aí a gente teve uma professora maravilhosa, a gente vai continuar com ela nesse último ano. E isso foi muito bom pra ajudar a gente. Mas mesmo assim, na primeira prova, pensa numa sala que foi ruim. Meu Deus, assim, a sala inteira foi péssima. A gente achou muito difícil a forma que a prova foi elaborada. Teve alguma coisa que aconteceu com todo mundo. E aí a gente deu esse feedback pra professora de, olha, querida, né, pegou um pouquinho pesado. Na segunda prova, ela ajudou um pouquinho mais a gente com a dinâmica das questões, e aí a gente conseguiu ir melhor, e isso fez com que a minha média aumentasse. Eu fiquei com média 8.2 nessa matéria. E assim, o que a gente vê em psicologia jurídica? A gente aprende sobre onde que o psicólogo jurídico pode atuar. Então a gente vê que o psicólogo pode atuar em conselho tutelar, delegacia da mulher, enfim. E aí, por exemplo, você tem um caso de separação, né, um divórcio. Um psicólogo pode ser acionado para fazer entrevistas com a família, para ver a questão de guarda, por exemplo, trilhar como seria um cenário se a criança ficasse com a mãe, aí ele faz um laudo para isso, como seria se a criança ficasse com o pai, ele faz um laudo sobre isso e ajuda o juiz na decisão. A decisão sobre para quem vai à guarda não é do psicólogo, tá? Então assim, é do juiz. Então o laudo que ele fizer não é, nossa, o psicólogo falou que tem que ficar com a mãe, o juiz vai falar para ficar com a mãe. Não é assim que funciona. Ele produz um documento que é só mais uma ferramenta que o juiz utiliza na hora de julgar o caso. Então o psicólogo ali é como um facilitador, um auxiliar para que o juiz decida no final. Então é muito importante esse papel, né? Porque ele consegue dar uma avaliação do contexto familiar. A gente também viu sobre a atuação do psicólogo em casos de adoção. A gente viu todo o processo de adoção, assim, juridicamente falando. Foi muito legal, não tinha noção de como era. E o psicólogo, nesse contexto, ele faz entrevistas com a família antes da adoção, durante o processo de adoção e depois no pós-adoção também, para ver se a criança está se adaptando, como é que ela tá. Então a gente tem uma função muito bacana na área de jurídica, não é fácil, assim, a minha professora contou vários relatos que ela viveu nessa jornada e a gente vê que não é uma área assim, sabe, tranquila. Acho que nenhuma área da psicologia é tranquila, mas essa, por lidar com questões criminais, sei lá, né, jurídicas, é um pouquinho mais pesada, mas foi bem interessante também. Outra matéria que a gente teve foi psicopatologia especial. Eu tive no 7º semestre psicopatologia geral e agora especial, é só uma continuação da matéria. E essa também eu tenho estágio obrigatório. Eu contei no vídeo do 7º semestre que a gente faz estágio no hospital psiquiátrico, promovendo oficinas terapêuticas. E agora foi a mesma coisa, a gente só deu continuidade nesse projeto. Então a gente continuou fazendo visitas quinzenais no hospital para promover oficinas. E aí, assim, foi uma experiência muito rica, apesar de ser uma das mais difíceis pra mim, pelo contexto, sabe? Mexeu muito com o meu psicológico. Eu acho que é uma área que eu não teria, assim, condição de atuar, porque eu fiquei muito, sabe, mexida, assim, por você ver aquela situação. Mas a gente conseguiu fazer oficinas bem legais lá, assim, de promover conversa, sabe, interação entre as pessoas, foi muito bacana. E quando você tá lá, você tem uma outra visão sobre o que é normal, o que é sanidade, o que é doença. Então vale muito a pena para sua experiência pessoal e profissional. Mas foi uma matéria, assim, difícil, não foi nada fácil. A gente ia pro hospital quinzenalmente, então um sábado sim, um sábado não. E além de ir ao hospital de sábado sim, sábado não, a gente também tinha aulas durante a semana. Então nas quarta-feiras a gente discutia sobre questões da psicopatologia, usando o livro do Daguela Rondo, enfim, para conseguir ter um respaldo teórico antes de chegar no hospital, né, e para saber mais o que a gente está fazendo lá. Só para tirar dúvida, no psicodiagnóstico a gente atendia durante a semana também, tá? Então assim, era uma quinta-feira à noite. Ao invés da gente ir para a faculdade, a gente vai para a clínica e escola da faculdade atender lá e ter supervisão, tá bom? E nesse último ano a gente vai ficar mais na clínica do que na faculdade. Então assim, né?
já estou familiarizada com o espaço, porque a gente já tem mais estágio do que aula. Enfim, isso é pra depois. Por último, a gente teve a matéria de projetos em pesquisa em psicologia. Essa matéria é uma continuação também do 7º semestre e é a matéria que a gente faz nosso TCC. A gente começou a fazer o TCC no 4º ano de psicologia, então assim, já é uma dica para vocês, né, já pensarem em temas, porque o TCC chega antes do que vocês imaginam. No 4º ano a gente já começou a planejar o TCC, então a gente fez a introdução e tudo mais. E aí, nesse 2º semestre, a gente fez a metodologia do nosso TCC. Eu já comentei com vocês que, assim, o tema do meu TCC eu vou comentar lá no finalzinho da minha graduação, tá bom? Porque quando eu tiver tudo certinho, eu comento com vocês como foi essa experiência. Mas não é só você também fazer o TCC. Então, assim, a gente fez a introdução num semestre, beleza. A introdução foi toda a parte teórica do trabalho. Aí, no 2º semestre, a gente fez toda a metodologia. Então, assim, quem é o público-alvo, o que a gente vai fazer, como é que vai ser a entrevista que a gente vai fazer, o que a gente pretende atingir com essa entrevista, enfim, toda a parte de como você vai realizar o trabalho a gente escreveu na metodologia. Todo o TCC de psicologia, ele tem que passar pelo Comitê de Ética da Psicologia. Então, nosso TCC foi submetido à plataforma Brasil, que é a plataforma que vai pegar todos os trabalhos dos estudantes de psicologia e vai analisar se esse trabalho é de acordo com o código de ética, se ele é de acordo com as diretrizes da psicologia e vai aprovar ou não o seu trabalho. Então, nosso trabalho ainda está em fase de aprovação, a gente só vai saber se foi aprovado ou não agora, quando as aulas voltarem. E se não for aprovado, a gente tem que saber o motivo, então vai vir lá porque que não foi aprovado. E aí, ou a gente tem que corrigir o TCC, né, fazer alguma coisa para ser aprovado, ou, sei lá, mudar o trabalho inteiro, mas acho que isso não vai acontecer porque a gente tem orientação do supervisor justamente para isso, né, para ter um alinhamento entre o que é esperado e o que a gente está fazendo. E aí nessa matéria a gente fez isso, a gente se reunia em grupos, né, nosso grupo de TCC, para fazer o trabalho e a gente entregou a metodologia, essa é a prova da matéria, entregar a metodologia do trabalho e a gente está esperando ainda a aprovação do CEP. Vamos ver, né, o que vai ser. Quando for aprovado eu conto pra vocês, tá bom? Bom, de matéria é isso. E assim, comentando algumas coisas que tiveram no semestre. Uma das coisas que a gente mais teve nesse semestre foram estágios. E assim, no 5º ano vai ser pior ainda. A gente teve 2 estágios agora no 4º ano e no 5º são 3. Então assim, 3 dias da semana eu vou ter estágio, supervisão e 2 dias só eu vou ter aula. Então terá muito menos teoria do que prática. E os estágios a gente escolhe no 4º ano da faculdade. Então assim, a gente terminou novembro e dezembro agora escolhendo quais seriam nossos estágios do 5º ano. A gente teve que escolher 3 áreas. Dentro dessas áreas tinha várias opções, várias assim, né? 5 opções, sei lá. E aí a gente tinha que escolher. E aí, se formar turma para essa área, a gente vai conseguir estagiar. Então, assim, é um processo bem burocrático. A gente ainda não tem a resposta de que turmas se formaram, mas quando eu tiver, eu venho aqui contar para vocês quais foram as minhas escolhas. Eu escolhi áreas que eu tinha curiosidade em saber como é que era. E aí eu conto para vocês depois como é que vai ser a minha experiência, tá? De longe, o 8º semestre foi o mais difícil até agora, porque os estágios, gente, nossa, tomam muito nosso tempo, nossa paciência, nossos dias, sabe? Escrevendo relatório, todo o atendimento que a gente fazia, a gente tinha que fazer um relatório sobre ele. Então, o relatório tem lá um procedimento, né? Você tem que descrever o atendimento, fazer uma análise daquilo com base na teoria e depois uma conclusão. E aí a gente fazia isso toda semana para entregar para a supervisora, para ela corrigir, para devolver para a gente arrumar, para entregar para ela de novo. E no final a gente faz o prontuário do nosso paciente que a gente atendeu ao longo do ano inteiro. E no de psicopatologia, a gente fazia relatórios das oficinas que a gente promovia. Então a gente descrevia a oficina e fazia uma análise do que a gente pôde observar através dela. Então isso é muito complicado, foi assim um trabalhão, mas deu certo, né? Graças a Deus passamos. Bora pro 5º ano, gente, meu último ano da faculdade. Foco, força e fé, se Deus quiser o diploma sai, a graduação sai, eu estarei formada no final do ano. Conto com vocês para vocês curtirem esse vídeo, comentarem, compartilharem. Me sigam no Instagram, porque se eu sumir daqui, eu tô por lá, tá bom? Então, me sigam lá. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse relato do 8º semestre. Me conta aí se você tá indo para qual semestre, se você vai começar a faculdade, em qual pé da psicologia você tá bom? E é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.